Bom, estamos gravando, a edição coloca a vinheta depois. Vamos lá. E hoje eu tenho o imenso prazer, uma imensa honra em conversar com um dos grandes jornalistas, escritores, cientistas políticos, pensadores do Brasil e que contaram e contam a história do Brasil que é tão necessária que seja contada. Vou trazer aqui para a tela, sem mais delongas, quero começar o papo. Bernardo Kuczynski. Pois não. Como vai, senhor Bernardo? Como eu já disse aqui na introdução, é um imenso prazer e grande honra tê-lo aqui. Eu sou admirador do seu trabalho há muito tempo. E, antes de mais nada, temos que começar nossa conversa perguntando como o senhor está. Todos nós, né, estamos sempre agora perguntando como estamos de saúde e sobrevivendo a essa pandemia dupla que o Brasil vive, né? O mundo inteiro vive uma pandemia de saúde, o Brasil vive uma pandemia dupla de saúde e uma pandemia ideológica, política e tudo mais. Como o senhor está? A situação está difícil, né? Que estamos todos bastante chocados com a situação a que chegamos. Eu, pessoalmente, entrei num período já em que eu já vejo meio que o horizonte do fim da vida. Inclusive, estou soltando a maior parte do que escrevi o mais rapidamente possível. Consegui tomar a primeira dose da vacina da Oxford e agora estou esperando mais 15, 20 dias para tomar a segunda dose. Já estou com aqueles pequenos, mas irritantes problemas de saúde da velhice. E fora isso, vamos levando, né? Ainda com uma certa energia para reagir à situação. Acabei de publicar uma coletânea de quase todos os meus contos. Poucos meses antes publiquei uma novela e tenho outro manuscrito que quero publicar brevemente. Então, é isso, mas está difícil a situação, está realmente, acho que uma situação que nunca vivemos antes no Brasil. E eu ainda me lembro do tempo do suicídio do Getúlio, quando eu era estudante na escola técnica, que, aliás, chamava-se Escola Técnica Getúlio Vargas, e testemunhei a renúncia do Jânio. Depois passamos pelo golpe de 64, todas aquelas infelicitações que aconteceram, mas o que está acontecendo hoje acho que supera tudo, né? Inclusive, eu costumo dizer que provocou um grande dano à própria literatura brasileira, porque superou a nossa capacidade de imaginação. Nenhum escritor, nenhum novelista, nenhum romancista seria capaz de inventar a situação a que chegamos, né? Uma pessoa praticamente psicótica e deficiente mental dirigindo o país, um bando de loucos ao redor dele, 400 mil mortos pela pandemia, que é uma situação catastrófica. O povo passando extrema dificuldade. Então, realmente é uma situação muito difícil, muito difícil. É uma situação surreal até, né? Eu costumo comentar para os amigos do Brasil que aqui na Alemanha, bom, eu nasci no Brasil, em São Paulo também, como o senhor, mas eu sou radicado na Alemanha, vivi a minha vida adulta inteira na Alemanha. E é impressionante como as pessoas me perguntam aqui sobre como pôde acontecer isso no Brasil, diante da história do cidadão que está à frente do país hoje, 20 anos se comportando como uma pessoa completamente desequilibrada, de maneira psicótica mesmo, né? Foi colocado.
E eu aproveito para perguntar, na opinião do senhor, isso já estava no âmago da sociedade brasileira desde sempre e só aflorou agora? Ou não? Ou é um fenômeno novo? Como que o senhor enxerga acontecer tudo isso? Olha, eu penso que existem muitas explicações para o que aconteceu, todas muito racionais, né? A alimentação de um ódio ao Lula, a crise econômica, a ascensão do evangelismo político, muitas razões. Mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo para se entender a essência do fenômeno. Quer dizer, eu costumo dizer, assim, provisoriamente, que houve uma espécie de um colapso da razão coletiva, um frenesi, sem querer fazer comparações nenhuma, mas algo assim parecido com a aclamação ao Hitler quando ele entra em Viena, no Auschwitz. A gente vê nos filmes aquele frenesi. Então, aqui aconteceu algo assim, quer dizer, as pessoas abandonaram totalmente o que já sabiam, a razão, o bom senso, e levaram esse sujeito ao poder pelo voto, né? Agora, além disso, o fenômeno acabou por revelar a existência de digamos, uma base de extrema-direita no Brasil, que, na verdade, sempre existiu, mas não tinha importância, não era decisiva. Por exemplo, as sucessivas eleições do Maluf em São Paulo. Quer dizer, o eleitor malufista é muito parecido com o eleitor bolsonarista. Pequenos comerciantes, que em geral sonegam impostos, gente que não gosta das leis trabalhistas, vai um pouco por aí, entende? Sempre existiu um pouco, mas nunca teve uma importância decisiva. Então, é isso, por enquanto ficamos nisso. Houve um colapso da razão coletiva e muitos fenômenos psíquicos que só vai se entender, se é que algum dia vai se entender a longo prazo. E então chegamos a essa situação em que um povo, após um período de relativa maturidade política, né, ele se depara com uma situação insanável, né? Porque temos um presidente deficiente que está encurralado pelos seus próprios erros, se comporta como um cão raivoso, não se sabe como vai reagir, pode reagir de qualquer forma. Digamos que os grupos articulados na política também não sabem o que fazer, se é possível aguardar mais 1 ano e meio para tirá-lo do poder, ou se isso é inaceitável e tem que se agir logo. Não, ninguém sabe direito o que fazer. Essa é a situação que vivemos hoje. A situação de que ninguém sabe direito o que fazer. Ou não há consenso entre grupos suficiente para saberem o que fazer. Sim. Bom, eu acho que é inevitável que a gente faça paralelos com o que aconteceu na Alemanha, com o nazifascismo, com o hitlerismo mesmo, porque há muitas semelhanças mesmo, inclusive na iconografia e no discurso do bolsonarismo, né? Em grande parte. E da mesma forma que existiu esse período liberal e de renascimento, né, da cultura brasileira através dos governos do PT, a gente vinha na Alemanha também com a República de Weimar, né? Então existe esse paralelo também. Embora, logicamente, a República de Weimar tenha falhado politicamente por diversas questões, inclusive
a influência do crack da Bolsa de Valores e de Nova York e tudo mais. E o PT, essa falha que se coloca de que o PT estragou o Brasil e tudo mais, é uma produção, não é mesmo? Da Rede Globo e de outras mídias, né? Como é que o senhor enxerga a produção dessa narrativa que não diz a verdade, na verdade? Bom, eu trabalhei muito tempo em várias instâncias da comunicação do PT, inclusive no governo. Sim. Também editei por algum tempo o Boletim Nacional do PT. Então, eu tenho acompanhado o tratamento que a mídia dá ao Lula, sempre foi um tratamento pejorativo, sempre. Também sempre minimizou, desvalorizou ou simplesmente ignorou as grandes políticas públicas de caráter social introduzidas pelo PT. Hoje, por exemplo, elogiam o Bolsa Família, mas o Bolsa Família foi vilipendiado sistematicamente pela mídia dominante, sistematicamente. Pouco falam do ProUni, pouco falam da Luz para Todos, a transposição das águas do São Francisco para o Nordeste, é praticamente ignorado, e, no entanto, é uma obra de uma magnitude comparável à do Vale do Tennessee, na época do Roosevelt, nos Estados Unidos. Enfim, sempre houve uma narrativa pejorativa, uma minimização e também muita ignorância do que é o PT. Nunca cobriram propriamente as conferências nacionais do PT, os encontros sociais. E aí não é só do PT, é uma falha da mídia brasileira, ela, em geral, não cobre essas coisas na sua substância, né? É uma mídia muito superficial. Agora, quando chega na ocasião do impeachment da presidenta Dilma, o que estava em jogo era algo estratégico. Era se o PT governaria mais 8 ou 12 anos ou não. E ele já vinha governando há 12 anos, né? Quase 12. Então, era uma questão, já não era uma questão de simpatia, antipatia, era uma questão realmente estratégica para o grande capital, para os interesses americanos, para toda... porque uma parte importante da ação do Lula foi o reposicionamento do Brasil como uma potência mundial e articulando com os outros países da América Latina e do terceiro mundo. A criação do BRICS, a criação o reforço de vários organismos latino-americanos, a criação da Universidade Unisul. Né? Então, se tratava de cortar esse processo. E aí, então, era um vale-tudo. Aí articularam-se todos. Articulou-se o capital, articulou-se o Temer, articularam-se os grupos políticos conservadores. E foi um golpe, então, dado sabendo o que queriam fazer. Né? E tanto assim que, antes ainda da posse do Bolsonaro, já o presidente Temer promove o desbaratamento das leis trabalhistas. A reforma trabalhista, que, na minha opinião, era um dos objetivos específicos, importantes dentro daquele objetivo maior de interromper o lulopetismo, como era chamado, entendeu? Então, essa reforma praticamente demolição das garantias das leis trabalhistas já veio, já ficou. E, em parte, ela também atende uma nova ordem econômica. Nós temos que também reconhecer isso, uma nova ordem econômica em que a classe operária não é mais uma candidata condutora da história, ela é apenas uma parte pequena de um grande grupo de trabalhadores de serviços e tal. Uma era também de desemprego estrutural permanente, devido à robotização, à informática, né?
Então, nesse sentido, a gente se antecipa um pouco ao que talvez possa acontecer em outros países, né? Então, é isso, enfim, foi a coisa da Dilma, né? Mas aí isso ainda não explica a eleição do Bolsonaro, que se seguiu a isso, né? Sabidamente, uma pessoa com debilidades mentais, com desvios psicóticos, né? Um sujeito que não percebe o que está fazendo quando enaltece um torturador, né? Então, como eu disse, isso ainda um dia nós vamos entender melhor. Mas para reiterar o que eu falei, se tratava de um projeto estratégico de interromper o lulopetismo, e que provavelmente não conseguiu se esgotar, se completar. Sim. E com a eleição do Bolsonaro e suas deficiências, e a nomeação do Guedes, que é uma pessoa também primária e obcecada por um liberalismo radical, totalmente fora do lugar, né? Então, esse projeto não conseguiu se completar. Ele se esgota rapidamente, e agora vivemos um vazio que pode, inclusive, trazer de volta o lulopetismo. É muito interessante a situação que nós chegamos. E chama atenção para o que aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, a história parece que ela está adquirindo uma velocidade maior do que ela tinha em décadas anteriores, né? Então, nós temos um Trump, o triunfo do neoliberalismo, imediatamente o anti-Trump, do lado oposto, um presidente que está derrubando todas as diretrizes do Trump e que essa semana anunciou algo que realmente é inusitado para o governo americano, que é endossar a quebra de patentes para vacinas do coronavírus. Fantástico, histórico. Fantástico, né? Então, você veja, isso também tira a base do bolsonarismo no Brasil. Não tem base, ele já não tem mais função nenhuma. Ele exerceu a função de barrar o Lula, de destituir a Dilma e de reformar as leis trabalhistas. As outras reformas não vão progredir do jeito que está a situação, e ele já não tem mais função. Ele está sendo atropelado pela própria história. É muito interessante a situação que nós vamos ver. É um cadáver à espera de ser enterrado. É isso aí. Muito interessante. E é quase que eles foram caminhando de maneira tão radical que passaram do limite, né? Seria mais produtivo para eles se tivesse entrado alguém mais equilibrado do que o próprio Bolsonaro, né? E isso poderia talvez manter o status quo de forma mais equilibrada. Agora, o Bolsonaro, ele de fato, ele acaba quebrando o próprio status que foi arquitetado, e isso coloca a chance de uma nova ascensão do PT, né? Como é que o senhor enxerga as probabilidades, possibilidades, não somente do Lula, mas de uma frente de esquerda no ano que vem, sabendo que a gente vai ter que enfrentar um maquinário de fake news ainda mais poderoso do que foi há 3 anos atrás, provavelmente, né? Olha, o ex-presidente Lula começou agora a se movimentar com mais, digamos, com mais audácia, né? Na frente política, com mais, não digo audácia, não é a palavra correta, com uma visão. Eu acho que agora ele tem uma visão do que ele quer, né? E a minha opinião, que não é compartilhada por pessoas do PT que eu conheço, mas é a minha opinião, é de que o ex-presidente Lula, em um certo sentido, ele está, digamos, aproveitando o que ele aprendeu com a primeira presidência, porque quando ele foi eleito a primeira vez, desencadeou-se sobre ele um terror financeiro, né? E ele foi obrigado a emitir a famosa Carta aos Brasileiros, uma
uma carta de apaziguadora para apaziguar o grande capital e tal. Mas aquilo tudo foi feito no calor da hora, de forma reativa, né? E agora eu tenho a impressão que o Lula está fazendo a mesma coisa, mas não de forma reativa, de forma pensada, ponderada, calculada. Ou seja, num certo sentido, ele reconhece que o conjunto de forças que hoje atuam no Brasil exige do governante uma base ampla de compromisso, né? De aceitação. E ele também precisa trabalhar contra as falsas concepções que se construíram sobre o PT como um partido radical, sobre o Lula. Tudo falso, né? Não é verdadeiro. Basta ver quem eram os ministros dele, as políticas dele, né? Mas ele precisa desconstruir esse discurso que foi construído ao longo das décadas, né? Então, ele está tendo, essas 2 últimas semanas, justamente, ele tem procurado lideranças políticas do centro, da direita, o Kassab, que é um político de direita, apoiador do Bolsonaro, o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara, que é um político de centro, e ele realmente está conseguindo, eu acho que, minar, digamos que isolar mais o Bolsonaro. Quer dizer, essa articulação política isola mais ainda o presidente Bolsonaro. E também diminui o espaço de articulação daqueles que vieram com aquela falsa dicotomia que temos que achar uma terceira via que não seja extremo-direita. Então, o Lula está mostrando que não existe, o caminho correto é o caminho que passa por ele. Sim. E pode ser que isso dê frutos. Eu não acredito muito, não é que eu não acredito muito, é uma coisa mais em termos de teóricos, né? Sempre que se propõe a unidade, por exemplo, a unidade das esquerdas, em vez de se resolver um problema, se cria um problema adicional. Eu me lembro muito bem da crise da dívida externa. As pessoas propunham a unidade, a união dos países, da Argentina, México, Brasil, e não era por ali. O caminho era um desses países declarar a ruptura e os outros teriam que seguir. O caminho não era buscar unidade, nunca seria possível. Então, é possível, pode acontecer a mesma coisa aqui. Quer dizer, o Lula vai ter que sair na frente, quem quiser que se junte, né? Acho que o que ele está fazendo, por enquanto, é neutralizar, é sondar, é se informar melhor também. Não acho que ele fechou um projeto. Sim. Né? Mas, certamente, ele já está no centro do cenário, né? Já é considerado o candidato mais viável à presidência da República. Parece que um dos principais pontos dessa questão não é uma união de esquerda, eu concordo com o senhor, realmente não dá para ambicionar uma coisa desse tipo que as pessoas às vezes querem, mas acho que é uma questão, às vezes, de sentar com os outros líderes e distribuir as funções, né? Porque, por exemplo, a questão do Boulos, como que o senhor vê isso? O Boulos, se eles apoiar o Lula para presidente e sair como candidato a governador, é um bom balanço entre PT e PSOL. Só que aí o Haddad entra onde, né? Esse tipo de coisa. Como é que o senhor vê esse tipo de conversa entre a esquerda? Olha, eu não estou muito familiarizado com tudo isso, mas eu acho que uma parte da esquerda, como o Boulos, por exemplo, naturalmente apoiará o Lula, com ou sem articulação com o governo estadual ou não. E uma parte que se chama, aliás, agora já se para de chamar, mas que se chamava até há pouco tempo atrás de esquerda, que é o pessoal do Ciro Gomes, nunca vai entrar em acordo com o PT, porque aí para ele era uma questão de espaço. Ele entende, ele concluiu, num certo momento da vida dele, que enquanto o PT tiver hegemonia do campo popular, ele não tem chance. E ele não quer ser o segundo, ele não quer ser parte de, ele quer ser o condutor. Então,
Por isso que eu digo, propor a unidade das esquerdas como objetivo não é uma ideia do ponto de vista estritamente teórico. Pode não ser uma ideia boa em política. Talvez a ideia boa seja partir para frente e ver quem é que se junta. Entendeu? Perfeito, interessante. Uma última pergunta sobre política, estritamente, depois eu queria partir um pouquinho para a literatura, embora tudo se misture. O senhor acha que os Estados Unidos influenciarão bastante nas eleições no ano que vem? Bom, ainda bem temos Biden, não temos Trump lá, que seria uma catástrofe, um segundo mandato daquele outro alucinado, né? Mas ainda assim, podemos contar com o Biden como amigo ou inimigo de Lula no ano que vem? Olha, na minha opinião, o Biden, do ponto de vista do posicionamento do Império Americano frente ao lulismo, o Biden deve ser encarado já provisoriamente como inimigo. Sim. Por que eu digo isso? Porque é do histórico da política externa americana que os democratas são mais radicais em política externa do que os republicanos. Isso já está se vendo, aliás, nas agressões do Biden à União Soviética, à China, na disposição de erigir a China e a União Soviética como inimigos, né? Não meramente como competidores. Ele está quase que recriando uma Guerra Fria, né? E, em relação à América Latina, a posição americana ela é tradicional, ela é uma daquelas políticas que estão lá na mesa da América Latina e que não mudam, que é a doutrina Monroe até hoje. América Latina para os americanos. Tanto assim que já se passou mais de meio século e eles não levantaram bloqueio sobre Cuba. E, inclusive, o discurso do Biden sobre Cuba também está sendo mais radical, né? Não está sendo... não é o discurso do Obama, né? É um discurso diferente. Então, eu acho que os americanos vão acompanhar de perto as eleições no Brasil pelas implicações geopolíticas e vão tentar influenciar nessa altura do campeonato de maneira legítima, provavelmente, mas eles vão se interessar muito pelas eleições e não vão necessariamente favorecer o Lula. Se ainda houver esforços para um candidato anti-Lula, eles certamente colaborarão nesses esforços. Essa é a minha opinião. Eu acho que eles ficam entre a cruz e a espada mesmo, porque diante da ótica imperialista, eles não têm como apoiar o Lula de fato. Por outro lado, apoiar o Bolsonaro seria apoiar um revigor do trumpismo na América Latina, que o Trump continua sendo uma ameaça para o próprio Biden, né? Então, acho que para o próprio Biden, o melhor seria a história da terceira via, que nós esperamos que não seja. Eles procurarão uma outra via. Sim. Agora, eu queria também ressaltar que por isso que eu digo, a história parece que está com uma velocidade cada vez maior. Quer dizer, o Biden está encabeçando uma ruptura total com o neoliberalismo. Sim. Radical, ampla. E isso, claro que tem implicações no Brasil. Porque o campo conservador no Brasil, a âncora dele é o neoliberalismo. Sim. Eles se casam muito bem, né? Essa coisa de cada um por si, diminuir o papel do Estado na economia, vender as estatais, né? Então, eles se ancoraram muito nisso. Então, nesse sentido, o Biden, naturalmente, não porque ele queira, ele vai ter uma influência, digamos, ideológica, por tabela, muito mais a favor de um candidato como Lula do que um candidato como Bolsonaro ou o substituto bem educado do Bolsonaro. Entende?
Perfeito, eu vejo dessa forma também. Inclusive, vou só fazer um adendo, que esse ano, em setembro, nós temos eleições aqui na Alemanha, e existe uma grande possibilidade do partido da Angela Merkel cair, que é os democratas cristãos, né? E entrar o Partido Verde, que representaria uma espécie de centro-esquerda, né? E também uma ruptura com o neoliberalismo da Merkel. Isso certamente influenciaria também as Américas, afinal a Alemanha encabeça a União Europeia, né? Correto. Bom, senhor Bernardo, olha, eu preciso dizer uma coisa, que o seu livro, K, é um dos livros mais marcantes de minha vida. Eu considero uma das grandes obras-primas da literatura, da arte brasileira, de modo geral. Eu digo ao pessoal do Brasil 247, quem não conhece o livro, adquira o livro, leia esse livro, porque realmente é uma pérola literária e é uma pérola em termos de história, de relato da história brasileira e universal. Se chama K, Relato de uma Busca, e como o próprio Bernardo escreve logo no começo do livro, antes de começar a introdução, tudo nesse livro é invenção, mas quase tudo aconteceu, né? Afinal, ele é baseado inteiramente em fatos reais. E antes de mais nada, eu queria dizer isso, que realmente esse livro marcou muito minha vida, ele marca minha vida, eu releio ele, e ele é mais atual do que nunca, não é mesmo? Quando o senhor escreveu ele há 10 anos atrás, não sabia que ele seria tão atual hoje, né? Correto, infelizmente. Qual que é a gênese desse processo para escrever esse livro, quando o senhor já tinha uma vida consagrada, uma carreira consagrada? Esse livro foi escrito de uma forma totalmente diferente de tudo que eu fiz, tudo que eu escrevi depois, porque foi um processo quase que psíquico, né? Digamos, de elaboração de um trauma. Eu vejo dessa forma, quer dizer, é algo que estava dentro de mim já fazia mais de 30 anos, e aí, num certo momento da vida em que eu me vi já fora do governo, fora da universidade, sem saber que rumo dar a vida, baixou um espírito em mim e eu comecei a escrever, e a coisa saía de dentro de mim espontaneamente. E realmente foi um processo muito diferente de tudo que eu escrevi antes e depois. E, inclusive, ainda me admiro até hoje de o livro ter essa importância, porque, em parte, eu ainda vejo ele como uma coisa um pouco amadora, ou um pouco, digamos, com algumas falhas ou fragmentária, mas realmente é muito valorizado. Inclusive, saiu agora na Tchecoslováquia, meses antes saiu na Polônia, e outro dia eu recebi um pedido de um editor da Turquia, e depois ele sumiu. Eu até estou desconfiado que alguma coisa ruim aconteceu com ele por causa do coronavírus. Mas é um livro, né? É um livro que tem apelo, porque também, por outro lado, uma das essências do livro, que é o fenômeno do desaparecimento, infelizmente, é algo que está acontecendo no mundo inteiro, não é? Sim. Nos Balcãs, na Turquia, em toda parte, né? Na África, essa questão do desaparecimento forçado de ativistas políticos ou prisioneiros de guerra, é uma tristeza, realmente. Mas é isso, foi um livro escrito assim, dessa forma. Depois disso, antes disso eu tinha escrito uma ou duas coisas já, porque eu tinha decidido não ser mais jornalista, né? E essas
duas coisas que eu escrevi antes, que era uma novela policial e um folhetim político, escrevi com muita facilidade. Então, eu fiquei assim, meio que achando que o meu novo caminho seria por aí, pela ficção. E tanto assim que eu fiz um corte, eu não sou mais o jornalista Bernardo Kucinski, eu sou escritor B. Kucinski. E aí, depois do K, mas depois do K, as outras coisas foram escritas em outros modos, né? Um modo mais autoconsciente, mais profissional, ou mais... algumas coisas eu escrevi me divertindo. Por exemplo, eu escrevi agora um livro, uma ficção distópica chamada Nova Ordem, em que eu me diverti escrevendo, porque eu fui adivinhando tudo aquilo que o Bolsonaro ia fazer e ele, de fato, fez, né? Mas o K é realmente um fenômeno um pouco até inexplicável, até para mim, como é que, entendeu? Eu baixava um espírito, eu me concentrava no episódio, escrevia aquele episódio, no dia seguinte era um outro episódio, você vê que o livro é composto de como se fossem episódios independentes, né? Sim. Então foi assim, mas é isso. Para quem não sabe, do amigo que está assistindo, o amigo do 247 que está assistindo a gente, esse livro ele fala sobre o acontecimento real da Ana Rosa Kuczynski, irmã do Bernardo, mas fala de maneira romanceada e fragmentada, e dá para ver, dá para sentir em cada frase o alto teor emocional, como não poderia ser diferente, né? Inclusive, a introdução já é uma coisa muito forte. Inclusive, eu nunca mais deixei de olhar o carteiro que vem entregar as cartas aqui sem pensar num D-Book, viu? Mas eu acho que foi necessário para o senhor escrever isso, né? Colocar isso no papel, né? O livro como um todo. Posterior, eu acho que foi uma coisa assim, que tinha que ser naquele momento, depois que tudo passou, que a minha vida já tinha... E não foi algo que eu pensei e decidi fazer, foi algo que veio de lá de dentro, né? De dentro. Agora eu publiquei uma coletânea de todos os meus contos. Sim. Eu queria chamar a atenção de um aspecto. Por favor. E eu estava relendo, lambendo aí um pouco o livro que acabou de sair, eu estava relendo alguns dos meus próprios contos, e eu percebi uma coisa que é uma dimensão que tem no K, por isso que eu me lembrei, que tem uma parte dos contos, eu chamo de judaica, são contos que têm como referência a vida judaica. E eu achei que esses contos todos têm mais densidade do que os outros contos das outras seções do livro. Então, eu acho que... Por isso que eu me lembrei do K. Eu acho que o K tem um pouco disso também. Ele tem uma densidade assim, que tem um pouco a ver com a densidade do próprio judaísmo, né? Tudo já tem uma história, tudo já tem uma tragédia que aconteceu antes, tudo já tem há uma dimensão, assim, realmente especial, né? E nos contos eu percebi, acho que é o mesmo, eu senti a mesma coisa. Interessante, né? Muito interessante. É como se os contos fossem apenas, digamos, jogo de palavras. E quando chega nos contos judaicos, não, já não é. Né? É muito interessante o senhor falar isso, porque eu sempre penso, bom, enquanto eu leio o K, para mim, enquanto judeu e pessoa que possui a identidade judaica muito forte em mim, não religiosa, mas identidade cultural de modo geral, para mim essa parte é muito densa, marca muito quando... né? Agora eu penso como que as pessoas que não são dessa etnia e cultura judaica, como que elas encaram isso. Eu acho que deve ser uma experiência diferente, mas possivelmente igualmente densa, porque traz o peso da tradição do povo judeu, né? Eu vejo assim. O livro, inclusive, eu tive o prazer de tê-lo em mãos
Antes de começar a trabalhar na universidade, eu sou professor de Universidade de Música de Hannover, aqui na Alemanha. Mas antes de trabalhar, eu estava sem emprego e fui trabalhar num antiquário de livros. Trabalhei por alguns anos lá. E um dia tive o prazer de cair nas minhas mãos o livro K. Oda die Verschwundene Tochter. Mudaram um pouquinho o subtítulo, né? Die Verschwundene Tochter é a filha desaparecida. Mas tudo bem. O título original do livro é apenas K. Sim. Mas algumas editoras, tanto assim que as duas primeiras edições, pela expressão popular, é apenas K. Sim. Mas outras editoras, tanto no Brasil como no exterior, acharam que não era bom porque já há livros com esse título. Né? Eu mesmo tenho um livro de um italiano sobre o Kafka que se chama apenas K. Sim. E então eles acrescentavam alguma frase que às vezes até inadequada, às vezes não, mas ficou assim. Mas o título original era apenas K. Certo. E, bom, já que o senhor mencionou o Kafka, realmente me lembrou que eu queria perguntar isso, e não tem como fugir do Kafka, né? Aqui, o K ele tem diretamente um pouco do Joseph K, do processo, né? Mas tem também, aí já amarrando com a questão das questões judaicas como um todo, tem todo o universo kafkiano, né? Do homem contra o establishment, mais ou menos assim, né? Outro dia, um crítico literário ele chamou atenção para uma coisa que eu não tinha me dado conta, de que a abertura da narrativa do carro é muito semelhante à abertura da narrativa da Metamorfose. Uhum. O senhor K acorda de manhã e se dá conta de que faz tempo que a sua filha não telefona. Sim. E a Metamorfose também começa assim, o Gregor, né? Gregory, né? Isso. Acorda de manhã e se dá conta de que ele virou uma barata ou algo assim. Então, há muitas coisas que vêm do Kafka, mas são coisas que estavam lá dentro de mim sem eu saber. Sim, não claro. É uma coisa que eu... A parte realmente que tenta relacionar com Kafka é a questão da culpa, que vai aparecer num dos capítulos, né? Sim. Quando eu li a interpretação do Milan Kundera, de que, na opinião dele, o problema central do Kafka era a culpa. Ele sentia culpa por algo que ele não sabia o que era. Culpa em relação ao pai. Sim. E o familiar do desaparecido também sente essa culpa, simplesmente porque o outro desapareceu e ele não, né? Não ele. Não ele. Então, um pouco vai por aí. Muito mais do que a questão do enfrentamento de um sistema labiríntico ou opressor, entende? Entendi. Muito bom, muito interessante a leitura. Bom, esperamos que o livro seja traduzido em mais idiomas, né? O senhor falou que seria traduzido em turco, eu espero que seja mesmo, mas a situação na Turquia tá terrível com o Erdogan lá. Ele certamente não gostaria de um livro assim. Mas eu estou quase certo de que o editor sofreu alguma perda, porque ele subitamente parou de responder os e-mails. Sim. E tinha uma outra editora da Turquia interessada, pode ser que voltem a se interessar, né? Espero que seja em diversos... Cada vez que sai uma edição em uma língua, desperta o interesse também de novas pessoas, né? Claro. Eu gostaria muito que saísse em russo, que saísse em chinês, que são línguas muito faladas, né? Sim. Já saiu em japonês, uma edição, aliás, muito boa, uma edição belíssima. Eu acho que é questão de tempo, vai sair, sim. Bom, eu queria perguntar para o senhor também, com relação ao livro mais recente, né? Júlia.
nos Júlia. campos conflagrados do senhor? Sim. O Júlia era um projeto, um começo de uma novela. Eu comecei há muitos anos atrás, 4, 5 anos, e parei no meio, porque a minha editora deu muito palpite, não gostou muito, meio que franziu o senho, e depois eu ampliei para enviar para um concurso que impunha um número mínimo de letras, e depois eu reduzi de novo, então ele passou por muitos... E, no fim, acho que resultou numa novela bem enxuta, bem... É uma novela que eu acho... Até acabei achando que era uma boa novela, é quase que uma novela policial, mas fortemente política, quer dizer, toda a história é política. Sim. E as pessoas leem, assim, muita gente me falou, olha, li de uma tacada só, li de uma tacada só, li de uma tacada só. E quer dizer, eu acho que é uma novela assim, que tem uma certa perícia já, do ponto de vista da escrita, né? Sim. E nesse sentido, já é algo que não tem aquele caráter, digamos, de extravasamento traumático que tinha o K. É algo pensado, de cabeça pensada. Sim. Agora, é uma novela muito didática também, para quem quiser entender o que foi a ditadura dos anos 60 e 70, essa novelinha é um bom começo, porque ela transmite muito bem o clima do que foi, né? É uma história de uma moça que descobre que ela é uma filha adotiva, e ela vai à procura da mãe, e a mãe era uma militante política, que acabou também desaparecendo, e o desenrolar da busca dela, você vê, aí volta-se a história do carro, sempre é uma busca, né? O desenrolar dessa busca retrata o clima de 64. Os primeiros dias, com as prisões em massa, o Congresso de Biúna, os subterrâneos do poder, né? O conflito entre as duas alas da igreja, a ala progressista e a ala conservadora. Então, está tudo nessa novelinha que tem um cunho meio de novela policial, que você começa a ler e não consegue largar. Entende? É uma boa novela, uma boa novela. Ótimo, eu espero lê-la. Fiquei muito contente que o senhor publicou mais um livro sobre essa temática, né? Porque, parodiando o senhor novamente no K, o Brasil vive de um mal de Alzheimer nacional, né? Essa questão da memória. Então, quanto mais pudermos trazer a realidade, a memória, a história ao povo, é melhor, né? Eu acho que o Júlia, ele vai um pouco nessa direção. Ótimo. As pessoas lerem, se os jovens lerem, é bom que leiam, para saber como foi, né? Claro. Bom. Senhor Bernardo, me diga, eu sou muito curioso sobre os anos que o senhor passou no kibbutz em Israel. Me corrija se eu estiver errado, foi de 1959 a 61, por aí, não foi isso? Foi por aí. Bom, essa estadia do kibbutz não foi como acontece com muita gente, uns americanos que vão lá, passam um ano colhendo laranja, ou não. Ela foi a culminância de todo um processo formativo num movimento sionista que foi realmente a parte mais importante. Então, toda a minha formação, eu atribuo ela à militância nesse movimento sionista que no caso do Brasil, tinha um caráter fortemente socialista e libertário. Era um movimento assim, fundado por jovens que tinham vindo da Europa, né? Gente como Paul Singer e outros formados no marxismo. E nós
nós tínhamos um ritual de leituras muito intensas, discussões intensas, ou seja, foi a minha escola da vida foi esse movimento sionista socialista. Sim. Quando chega a hora de realizar o sonho, ou seja, construir uma sociedade igualitária lá em Israel, aí a coisa não deu certo, por vários motivos, em parte porque tudo isso era uma coisa um pouco tardia. O nosso movimento no Brasil é um movimento tardio, né? Aliás, muito parecido com esse Partido dos Trabalhadores, também é um partido tardio. Se a gente for pensar bem, ele é formado exatamente da forma como se forma o Partido Trabalhista Britânico, só que 100 anos depois. Mas então a minha experiência em Israel e a do meu grupo foi uma experiência que, do ponto de vista da vida em kibbutz, basicamente não deu certo, embora 3 ou 4 companheiros continuam vivendo em kibbutzim, né? Sim. E eu tive também que abreviar a experiência em virtude de uma doença na família, que eu tive que voltar rapidamente. Mas já eu voltei já com a cabeça meio também traumatizada e acabei não retornando a essa experiência. Mas, como eu digo, o importante foi o que eu ganhei do ponto de vista formativo durante toda a adolescência, né, militando nesse movimento. Na verdade, na adolescência, mas na verdade o senhor já carregava isso em si desde o nascimento, porque o seu pai já era do movimento marxista sionista, não é mesmo? Na Polônia, né? Lá atrás. Eu já pode-se dizer que eu tinha influência da família. A família era toda muito política. Eu tinha um tio que era trotskista, eu tinha o meu pai que era, digamos, mais de esquerda, e eu tinha até um tio meio misterioso que era até fascista, veja só. Do outro lado. A família era muito política, mas eu sofri muita influência do meu pai, isso vai aparecer no CAT, mas não que se dedicasse a mim para me formar, mas era a influência das conversas, discussões, né? Muita discussão, e tanto assim que esse movimento juvenil foi quase que também um escapismo de uma vida familiar muito, muito fraca. Uhum. E isso também é uma coisa que eu só percebi depois de escrever o K. Eu fui perceber os motivos de por que a minha vida familiar era tão deficiente, né? Veja só, eu nasci em 1937. Sim. Então, quando a Alemanha invadiu a Polônia, eu tinha 2 anos de idade. Sim. É quando a família da minha mãe é dizimada. Logo nas primeiras semanas da invasão. Sim. Então, eu tinha uma mãe que era uma mãe traumatizada. Sim. Entende? E o meu pai também traumatizado. Só que o meu pai, não porque a família foi dizimada, mas porque o judaísmo foi dizimado na Polônia. Sim. E ele parte para um ativismo político muito forte de angariar fundos para o Estado judeu, disso, daquilo, o ativismo dele. A minha mãe deprimida e o meu pai um ativista. Então, eu ficava meio que pendurado ali. E o movimento juvenil, para mim, foi um refúgio, foi a minha solução, entendeu? Como foi para o meu irmão também. Então, a influência do meu pai foi muito grande, realmente, eu hoje percebo isso, mas não porque ele se dedicava a mim diretamente, entende? Era a figura dele, acho que a figura dele me influenciava, a fala dele, o comportamento dele, né? Quer dizer, era um homem muito, eu diria que ele era um homem, digamos, muito correto, né? Um homem que faz as coisas corretamente. Esse ponto de vista do caráter também teve uma influência, eu acho, e a visão de mundo dele que ele me transmitia indiretamente, né?
pelos autores, ele falava muito dos escritores russos que ele admirava, do Chekhov, do Pushkin, ele falava do Trotsky, ele falava sabe, de vez em quando ele admirava o Charlie Chaplin, ele viveu essa coisa, mas não foi um bom pai, devo dizer isso. Não foi um bom pai. Eu não frequentei boas escolas, entende? Então, tem esse lado aí meio chato. E a minha irmã, quando nasceu, veja só, ela nasceu em 42, já aquela coisa inimaginável já estava acontecendo, entende? Sim. Não era só a invasão da Polônia, era algo mais dantesco, né? E foi sob essa égide sobre que a minha irmã cresceu também com uma família, a mãe destroçada, o pai ainda, sabe? Foi um período. Nós somos filhos do Holocausto e nós não sabíamos disso, entende? A minha geração. Nós não sabíamos disso. Claro, eu acho que isso era uma constante em diversas famílias mesmo, né? Acho que. Mas as famílias não falavam, não sei se você sabe disso. As famílias não falavam, mas era algo determinante. Sim. Muito interessante. E o seu pai, ele era das organizações sionistas socialistas da Europa, né? Aquelas organizações que vieram depois do Bund alemão e o Coalition, né? E tudo mais. Ele começou no Bund. Começou no Bund. Quando tinha seus 18 anos, 17. E aí depois ele passou para o Polition. E aí, logo em seguida, teve o racha do Polition e se criou o Polition de esquerda e o de direita. Ele foi para o Polition, Linke Polition, Polition de esquerda. Ele era muito ativista. Eu me deparei, depois que ele morreu, com um memorial dele, que eu acho que ele escreveu para um congresso do Polition. Ele descreve um pouco essa juventude dele. É muito interessante como eles partiam para as aldeias para formar núcleos do Polition. Tá? Aliás, é muito parecido com o Lula visitando cidades para formar núcleos do PT. Tem muita semelhança também. Que paralelo bonito. Muita semelhança. Então, realmente ele era um ser político. Agora, ele opta pelo Linke Polition também por um critério cultural, que era o partido que defendia o Yiddish como digamos, característica determinante do caráter judeu, entende? Da identidade, né? Da identidade judaica. E ele era um yiddishista, ele era um escritor, crítico literário, inclusive, entende? Então, era isso. O Linke Polition para ele era muito mais do que apenas uma opção pela esquerda, era uma opção pelo Yiddish, pela língua Yiddish como constitutiva e importante da identidade judaica. As coisas estavam juntas, né? Essa questão cultural e a questão política se irmanavam mesmo. E o Yiddish era a sua língua materna? Você falava com ele Yiddish ou falava português? Não, eu não aprendi Yiddish. Ele falava com a minha mãe, com os amigos, tal, mas ele nunca se dedicou a me ensinar Yiddish. Tá. Quando eu entro na idade, por exemplo, quando eu entro no ginásio, já começa a prevalecer o hebraico. Sim. Então, no ginásio, antes das aulas normais, havia 1 hora de hebraico. Sim. Então, eu aprendi o hebraico e não o Yiddish. O que combinava também com a minha militância no movimento juvenil. No Dror, né? Então, o Yiddish, para mim, ficou sendo uma coisa, entendeu? Antiga, né? Eu tenho sons na minha cabeça, mas eu não consigo falar. Entende? Quando eu vou para a Alemanha, por exemplo, que eu já fui várias vezes, depois de alguns dias eu já começo a pegar um pouco, porque está lá, né? A parte sonora está dentro de mim.
Sem dúvida. Eu, aqui na Alemanha, eu convivo muito com os judeus russos e os judeus que, mesmo os ortodoxos também, que ainda falam aquele Yiddish, né? Ou e também o hebraico Askenaz, né? Então, realmente, as importâncias dos idiomas é uma coisa muito interessante para a identidade judaica, né? O seu exílio se dá logo após a questão de Israel, né? Do kibbutz, né? É isso? Não. Foi bem diferente. Quando eu volto de Israel, que a minha mãe estava muito doente, logo depois ela falece, a minha vontade era entrar na universidade. E aí eu consegui entrar no curso de física, eu precisava trabalhar, então era um curso que podia ser feito à noite. E, enfim, consegui entrar e acabei fazendo o curso todo de física, embora eu já fosse um pouquinho velho para aquilo e também não tinha o QI que um físico precisa ter, né, nesse ponto de vista. Mas eu sempre tive uma certa queda pelo jornalismo. Então, já no curso de física, antes de terminar, eu já comecei a escrever num jornal do Grêmio Estudantil e depois, logo, consegui um emprego numa revista técnica e de lá, pouco tempo depois, já estava trabalhando na Veja. Então, isso aí foi do meu retorno de Israel até 67, mais ou menos. Começo já a trabalhar no jornal alternativo e na revista Veja. E aí, nessa revista Veja, nós, sob a direção do Mino Carta, a revista resolveu, no governo Médici, o Médici tinha dito que no governo dele não admitiria torturas. Veja só, ele teve a bobagem de falar isso logo no começo e foi o governo que mais torturou. Então, o diretor da revista, o Mino Carta, resolveu aproveitar essa frase e fizemos 2 grandes matérias de capa mostrando que as torturas existem, quer dizer, como se fosse um serviço ao presidente. Foi um artifício que a gente usou. Mas, mesmo assim, houve uma reação negativa depois e a equipe teve que sair da revista. E foi nesse contexto, já em 70, que eu fui para a Inglaterra. Saí da Veja, não tinha o que fazer da vida. Minha mulher precisava fazer doutorado na Inglaterra, então fui junto com ela. E foi uma espécie, eu chamo de exílio voluntário. Quer dizer, foi um exílio voluntário que durou 4 anos. E até o desaparecimento da minha irmã, quando então eu tenho que voltar precipitadamente. E aí já começa uma nova era, né? Sim. Mas foi isso, não foi imediatamente após o meu retorno, não. Eu vivi os anos do golpe justamente na universidade, que era um dos epicentros da atividade política, né? Tanto assim que vários colegas meus do curso de física desapareceram, né? Vários deles, né? E estão entre os desaparecidos políticos. O curso de física, em especial, era um curso altamente politizado. O Arantes, lá de lá, o próprio marido da minha irmã, o meu cunhado Wilson, era do curso de física, também desaparecido. A universidade toda era muito politizada e o curso de física especialmente. Sim. Físico, de sociologia. Então, eu vivi esse ambiente, o ambiente da rebeldia estudantil e, ao mesmo tempo, surgem os grupos clandestinos de luta armada, né? Surge a tortura, surgem os aparelhos de repressão mais cruéis, né? E eu ali no jornalismo, já tentando lidar com essas coisas, né? Sim. Até que se dá essa ruptura, eu tenho que ir para a Inglaterra.
Bom, o AI-5 é de 68 e o senhor vai em 70, né? Um pouco depois do AI-5, né? 70, 71. Aí, quando fui para a Inglaterra, eu levei comigo os manuscritos de um livro que eu e um colega meu, também jornalista, escrevemos clandestinamente denunciando as torturas, que foi o Pau de Arara, que foi publicado primeiro na França e depois no México. Foi acho que foi o primeiro livro que eu escrevi, de fato, livro mesmo. Depois foi isso. A minha ida foi essa. O jornalista que promoveu o Pau de Arara, que me sugeriu que a gente escrevesse e se encarregou de publicar, também foi morto pelo aparelho repressivo. Morto de forma bárbara também. Enfim, eram tempos difíceis esses, tempos difíceis. Quando o senhor volta em 74, aí no ano seguinte o Vladimir Herzog é assassinado, né? Exatamente. No dia do meu aniversário, 25 de outubro, eu naquele dia estava viajando para Londres, para uma estadia numa revista para a qual eu era correspondente. Foi o dia que ele foi assassinado. Quais são suas memórias desse dia? Aliás, quando eu fui para a Inglaterra, em 71, 70, eu fui com uma cartinha de recomendação do Vlado para o Serviço Brasileiro da BBC, onde ele havia trabalhado anos antes, né? É isso. Com a morte do Vlado, já se precipita o fim da ditadura, né? Houve as eleições um ano antes, em que o governo não conseguiu mais manter a farsa democrática, porque perdeu a maioria. Já houve a crise do petróleo em 73, 74. O Vlado praticamente é vítima de uma luta intestina dentro do regime militar. Os que achavam que tinha que abrir para poder controlar a transição e os aparelhos de repressão que resistiam à abertura e faziam atos de provocação. Entre eles, essas prisões como a do Vlado e algumas outras dessa época, em 75. Prisões que tinham o mero objetivo de encurralar o governo. É isso. Entendi. E o senhor se lembra exatamente desse momento do anúncio da morte dele, toda aquela questão da foto, do suicídio e depois de que a reviravolta do caso e tudo mais? Bom, como eu digo, eu estava viajando para Londres no dia em que ele foi morto. E peguei o clima na volta, né? O clima na volta. E já é um clima realmente de fim de regime, ainda depois ainda vai acontecer, mas a coisa vai se arrastar ainda, vai acontecer o atentado do Rio Centro já em 80, 81, uma coisa assim, mas já é o estertor do regime. Já é Figueiredo, né? O 74, 73 e 74, o que acontece em 74 é o seguinte: paralelamente a essa luta entre os subterrâneos da repressão e os golberistas que queriam abrir, mas, na verdade, é uma decisão, até mesmo sancionada pelos golberistas, o presidente Geisel, de eliminar os ativistas políticos mais importantes, até como preparação do terreno para a abertura. Então, eles partem para os desaparecimentos forçados, que é o ano em que mais desaparecem pessoas, 73 e 74. Justamente, por exemplo, a liderança do Partido Comunista, que era contra a luta armada, que não estava envolvida em luta armada, ela é sequestrada e desaparecida nesse período. A minha irmã também, nesse período, 74, Wilson. É um período mais tenebroso
do ponto de vista dos desaparecimentos, 73 e 74. Em 72 e 73, eles já haviam quase que exterminado a guerrilha no Araguaia. Mas essa guerrilha, ela, embora tivesse um papel central no imaginário da ditadura, porque era uma guerrilha na selva e tal, no cenário político brasileiro ela era quase que desapercebida, até porque ela era muito escondida, muito confinada. Então, os episódios como a missa do Herzog, a morte depois daquele operário fiel filho, foram episódios que sacudiram muito mais a opinião pública do que outros episódios. Sim. Entendi. Como você vê, eu já vivi muito a história, né? Acho que a gente tem uma carga de história na cabeça já muito pesada, né? Impressionante, né? Sim, o senhor viveu muito e viveu muito ativamente tudo também, né? Que bom que o senhor está documentando em livros, em entrevistas e tudo mais. Agora, o senhor falou no começo da entrevista que mesmo com tudo isso da ditadura, hoje é pior ainda. É pior mesmo, né? É pior por vários motivos, né? Mas, assim, digamos, para simplificar um pouco a análise, na época da ditadura, havia os do bem e os do mal. Quer dizer, nós, os intelectuais, os jornalistas, os professores, os estudantes, éramos do bem. Né? E tinha lá um bando de militares, adeptos da Guerra Fria, que eram do mal. Agora, hoje, aconteceu uma coisa muito diferente, quer dizer, amigos seus, pessoas que são inteligentes, educadas, professores, jornalistas, se tornaram bolsonaristas. Entende? É muito diferente. É um fenômeno de natureza totalmente diferente. E também uma parte da população, quer dizer, o cara foi eleito com voto, entende? Com voto. Então, é verdade que tiraram do páreo o concorrente principal, o Lula, teve que entrar o Haddad, mas ele foi eleito com milhões de votos, né? E ainda tem milhões de seguidores, talvez 20% da população certamente ainda segue o Bolsonaro. Com tudo que já se fala sobre ele, com toda a crítica, mesmo tendo a Rede Globo contra ele. Então, é muito pior do que 64. Entendeu? E também, em 64, a gente ainda tinha uma utopia em que acreditava, havia uma clareza ideológica, certo ou errada, mas havia um horizonte ideológico mais confortável, no sentido de que mais ou menos se pensava como deveria ser. Né? Hoje não há realmente uma clareza, um horizonte ideológico. Claro que você tem ainda núcleos, e alguns até são seitas que ainda proclamam a utopia socialista, mas o mundo já atropelou tudo isso, né? Entende? E nós não sabemos para onde vai o mundo. Temos aí uma crise climática, temos uma pandemia, temos uma anomia social em vários países, entende? Temos guerras que não acabam nunca. A guerra da Síria ainda não acabou, a guerra do Iêmen não acabou, a guerra do Afeganistão não acabou, a guerra do Iraque não acabou, entende? O conflito palestino não acabou. É uma coisa impressionante o que está acontecendo, entende? Então é isso, vivemos um fim da história, né? Não aquele fim da história que aquele sociólogo chinês falou, que a história chegaria ao final com o mundo todo democrático, mas é o fim de um planeta relativamente inteligível para um planeta que não se sabe para onde vai. Olha, eu nunca imaginei que eu chegaria nesses tempos, entende?
Incrível mesmo. São Acho que tempos. um período um dos mais agitados da história da humanidade. É. É interessante, né? A Sem velocidade das invenções. Quando eu era moleque, a gente usava uma máquina de imprimir que você puxava uma gaveta com tipos de chumbo e você colocava numa régua de metal para compor a linha. E aí um dia me levaram para ver um linotipo. Não sei se você sabe o que é um linotipo. Sim. É uma máquina gigantesca que compõe, derrete o chumbo e compõe, e as pessoas têm que tomar leite de vez em quando por causa do chumbo. Sim. E esse linotipo também já entrou para a história, você não existe mais em lugar nenhum. Entende? A revolução digital é uma coisa assim... Acho que é uma das maiores revoluções de todos os tempos. Entende? De certa forma, é mais impactante do que a própria revolução, segunda revolução industrial, né? Porque ela acelera o andamento de tudo, sobretudo da informação, né? De uma maneira inimaginável, né? E isso acelera, como o senhor colocou, acelera os acontecimentos políticos também, né? Exatamente. Eu acho que ela tem uma dimensão também, digamos, antropológica. Ela meio que altera a própria condição do ser humano. Você vê, quando você vê como eu já vi, uma criança de 3 anos mexendo no celular, você percebe que realmente é uma nova civilização, né? Bom, enfim, estamos divagando. Eu queria saber se o senhor tem alguma opinião. É difícil, mas, enfim, só para encostar nessa questão que é sempre presente, sobre Israel e Palestina. Quais são as perspectivas que a gente pode ter hoje, depois de tanta frustração em não conseguir um Estado, os 2 Estados, né? E a gente vê o Netanyahu se solidificado no poder, né? Quem sabe ele cai agora, mas não se sabe quem vai entrar no lugar também. Tem solução? A gente vai ver isso alguma vez ainda? Olha, eu procuro acompanhar de perto o que está acontecendo lá. Tenho muitos amigos lá que militam no Paz de Agora, nas ONGs, né? Há muitas ONGs de Israel que lutam pela paz, pela devolução dos territórios ocupados. Existe uma esquerda ativa em Israel e existe digamos, uma população crítica, né? Sim. Por exemplo, as manifestações contra Netanyahu, elas acontecem quase que diariamente no país todo, né? Agora, existe uma maioria silenciosa, conservadora, e com os grupos religiosos forma praticamente uma solução incontornável, né? Você tem uma nova direita, você tem uma velha direita, e então não tem solução. Do lado do israelense, eu não vejo nenhuma possibilidade de adotarem uma outra política a curto prazo. Agora, do lado palestino e do lado árabe, também você nota a mesma dificuldade, né? Porque os palestinos foram radicalizando também a sua concepção, foram rejeitando possibilidades também, então ficou difícil. Agora, o que aconteceu nos últimos meses, essa abertura das relações entre Israel e os Emiratos e Dubai, eu acho que ela vai ter consequências no campo palestino também. Sim. Eu realmente não sei qual é a solução, porque o campo palestino ele não é um campo democrático também, assim como o campo israelense hoje não é dominado por forças democráticas, o campo palestino também não é. Sim. O Hamas não é um partido democrático, o Hezbollah também não é, e a própria Autoridade Nacional Palestina, ela é uma autoridade nacional de pouca legitimidade, muita corrupção, e que já não faz eleições há 10 anos, né?
Não consegue, né? Ele não consegue. Então, eu não vejo solução a curto prazo, exceto, assim, uma solução pelo cansaço. Os dois lados vão se cansando, entende? Vão se cansando. Realmente, para a gente que atua a vida inteira nesse ativismo e acompanha essa história de perto, é realmente frustrante, mas a esquerda realmente continua ativa, existem muitas ONGs, existem, inclusive o Meretz e o Avodá fizeram boas cadeiras nessas últimas eleições, e, bom, vamos ver o que acontece agora. Tudo é possível dentro do cenário político ímpar de Israel, né? Senhor Bernardo, para a gente ir caminhando para o fim, eu queria saber, a primeira coisa, antes eu anotei aqui, eu não posso deixar de perguntar isso, porque eu fico curioso, por que o senhor saiu do governo Lula depois do primeiro mandato? Teve um motivo especial? É complexo? Como é que é? Olha, foram vários motivos, era uma coisa que ia me comendo por dentro, sabe? Uma coisa assim meio... Primeiro, eu me sentia desconfortável de estar convivendo com aquelas pessoas do poder, muitos militares, fingindo que estavam com a gente, mas que eram os mesmos militares que em outras eras prenderam, torturaram. Eu achava que eu não estava me sentindo confortável com essa parte, né? E essa coisa foi aumentando. Sim. Eu também não estava muito confortável no trabalho que eu fazia. O trabalho que eu fazia, eu me sentia bem. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu nunca tive tanta clareza sobre o que eu deveria fazer, e tanto domínio, e tanta segurança no que eu fazia. Mas no meu entorno, eu não conseguia aceitar como é que as coisas estavam, entende? Então, nós tínhamos pessoas na comunicação dirigindo que não entendiam de comunicação, nós tínhamos uma relação com jornalistas muito ruim, nós tínhamos eu fazia propostas atrás de propostas, elas eram todas aprovadas, mas não eram encaminhadas, entende? Propostas que iam além da minha atribuição, né? Coisa que não era além do que eu fazia. Eu estava num período muito criativo, né? E isso se chocava também. E aí, finalmente, teve o caso do mensalão, que acho que foi a gota d'água. Eu achei que já chegava, que já era hora de sair, entende? Mas era uma coisa que já vinha me corroendo faz tempo, né? Mas eu fiz um bom trabalho, eu acho que eu fiz um bom trabalho, tanto assim que resultou depois, eu publiquei as cartas ao Lula, com os documentos que eu escrevia naquela época, uma seleção deles. Sim. Houve uma produção gigantesca da minha equipe lá. Eu criei uma equipe, nós produzimos mais de 100. Era uma produção impressionante, né? Foi um período bom da minha vida. Também aprendi muito sobre o poder. Sim. Uma coisa que tem me ajudado muito nas coisas que eu escrevo, esse conhecimento íntimo de como é que é lá dentro, entende? É muito interessante isso. E a sua relação com o presidente Lula, como era e como ficou depois, ou como é? Olha, eu sempre tive uma relação próxima, mas não próxima demais, não muito próxima. Não pode dizer que eu sou um dos amigos dele, mas ele me tem muito em conta, me respeita. Eu, em várias ocasiões, tive uma ação decisiva a favor do Lula. Eu me lembro, por exemplo, mesmo já depois de sair do governo, quando aquele bispo de Barra fez uma greve de fome contra a transposição de São Francisco, o Lula estava numa situação muito desconfortável. Eu fiz um trabalho bom de pesquisa e mostrei que o bispo estava errado, e depois daquilo nunca mais se falou no assunto. Enfim, eu sempre fui muito fiel. Eu queria dizer uma coisa que eu já disse uma vez, é muito interessante. Quando eu chego ao Brasil,
depois de toda a minha experiência no movimento sionista, socialista, minha vida no kibbutz, aquele interregno na universidade, o surgimento do PT, para mim, foi quase que uma tábua de salvação ideológica. Entende? Eu me vi muito refletido naquilo. Então, a minha identidade com o PT é uma identidade que, às vezes, eu acho até que é mais profunda de pessoas que ajudaram a fundar o PT, porque ela remete para a minha época no movimento juvenil ainda. Sim, sim. É uma identidade com a classe trabalhadora, com o 1º de Maio, com os valores fundamentais, sabe? É uma identidade assim que veio, sabe? Por isso que eu me senti sempre muito bem dentro do PT, mesmo não sendo nem militante, digamos, de nenhuma das facções que compõem o PT, Sim. E nem ativista político no sentido de fazer carreira político-parlamentar, que também nunca fiz. Eu era um mero auxiliar, linha auxiliar. Mas me identifico ainda até hoje. Eu acho que o Brasil cometeu muita injustiça em relação ao PT. O governo do PT, por exemplo, que fez muita besteira, mas a quantidade de gente boa que tinha no governo do PT é impressionante, de profissionais de boa qualidade, pessoas dedicadas na área da educação, na área do saneamento, na área do meio ambiente, pessoas com histórico, sabe? Pessoas com experiência. Era um governo, sabe, um governo sério nesse sentido, mas que podia ter sido mais atuante, mais agressivo, eu acho, né? E aí entravam as injunções políticas, mas a quantidade de gente importante que o PT trouxe para governar, para fazer políticas públicas, é impressionante. Entende? Impressionante. Um dos grandes partidos de esquerda do mundo. Logicamente, houve erros, sempre há, né? Mas a história está aí para ser contada, tudo que o PT fez desde 2002, desde 1980, todo o caminho do PT, e depois com Lula e Dilma e tudo mais. Eu tenho o prazer de ser coordenador do núcleo PT Alemanha, e esperamos uma ascensão do PT no ano que vem também, para que possamos combater o neonazifascismo que tomou o Brasil, né? Senhor Bernardo, quais são os seus 3 principais ou mais admirados escritores ou escritoras? Dá para falar alguém assim? Escritores? Ou escritoras? Bom, eu tenho uma memória muito ruim, de maneira que eu acabo sempre, nessas horas, esquecendo o nome. Mas, por exemplo, o Mia Couto é um escritor que eu tenho uma enorme admiração. Sim. Né? Aquele Angalusa, né? Aliás, os escritores da África portuguesa são todos muito bons, eu gosto muito deles. Aqui no Brasil, eu prefiro não falar nomes, mas a literatura, eu acho que ela não tem sido muito forte no Brasil ultimamente, entende? Mas tem bons escritores e... Bem, enfim, é isso. Eu não... Prefiro falar dos antigos. Eu lia muito, a vida inteira eu li muito, então... Sim. Mas é isso. O senhor chegou a conhecer a Clarice Lispector, não? Olha, a Clarice Lispector, eu não sei bem o que pensar da Clarice Lispector, é mais ou menos igual ao Saramago, entende? O Saramago, por exemplo, eu li o Memorial do Convento, achei uma obra admirável, né? Mas aí depois eu fui ler as outras coisas, achei muito chatas. Uhum. Muito chatas, e algumas delas eu parei na metade, não conseguia. A Clarice Lispector, a Hora da Estrela, por exemplo, é admirável, e tem coisa admirável, mas tem coisas que eu não entendo bem, para mim são um pouco herméticas, entende? Sim.
eu sou uma pessoa simples, não sou uma pessoa sofisticada, entende? E tem muita coisa naquele aspecto que, para mim, soa meio difícil de entender, entende? Difícil. Interessante ouvir isso do senhor, porque ela tem essa questão do peso judaico que a gente conversou também, né? Não sei se tem muito, não, né? Tem muito pouco, né? Você acha? Eu acho que não, eu acho que tem bastante. Você acha que tem bastante? Às vezes não de maneira concreta necessariamente, mas aquele pesadume, aquelas reflexões. Sim, a questão existencial, tá certo. Mas eu As não contendas com Deus. é, mas não é um Bashevizinger nem nada disso, né? Não. O Bashevis é específico. Bom, é um edicista também, né? Tá ótimo. Imenso prazer conversar com o senhor, grande honra. E eu gostaria de saber se a gente termina normalmente nosso programa com um poema. O senhor escolheu um poema para gente? Olha, eu escolhi meio que de última hora, nem sei bem se é um poema, mas é um texto do Fernando Pessoa. Ah, tá ótimo. Pode ser Talvez texto também, não precisa ser poema. é um texto curto, pode ser curto. Nesta era metálica dos bárbaros, só um culto metodicamente excessivo das nossas faculdades de sonhar, de analisar e de atrair pode servir de salvaguarda à nossa personalidade, para que se não desfaça ou para nula ou para idêntica às outras. O que as nossas sensações têm de real é precisamente o que tem de não nossas. O que há de comum nas sensações é que forma a realidade. Por isso, a nossa individualidade nas nossas sensações está só na parte errônea delas. A alegria que eu teria se visse um dia o sol escarlate. Seria tão meu aquele sol, só meu. É isso. Muito lindo, muito bonito. Fernando Pessoa, grande Fernando Pessoa, eterno. Eu escolhi algo mais pesado, mas, bom, eu vou ler isso assim mesmo. Eu escolhi Primo Levi. Se isto é um homem. Tradução para o português de Portugal, inclusive. Tradução feita na época que ele publicou, logo depois da Segunda Guerra. Vós que viveis tranquilos nas vossas casas aquecidas, vós que encontrais regressando à noite comida quente e rostos amigos, considerai se isto é um homem, quem trabalha na lama, quem não conhece a paz, quem luta por meio pão, quem morre por um sim ou por um não. Considerai se isto é uma mulher sem cabelo e sem nome, sem mais força para recordar, vazios os olhos e frio o regaço, como uma rã no inverno. Meditai que isto aconteceu. Recomendo-vos estas palavras. Esculpi-as no vosso coração, estando em casa, andando pela rua, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Repeti-as aos vossos filhos. Ou que desmorone a vossa casa, que a doença vos entrave, que os vossos filhos vos virem a cara. Primo Levi. Muito bem. Faz parte também dessa questão da memória que a gente conversou aqui hoje, sobre não nos esquecermos sobre a tortura, sobre a morte, sobre os desaparecimentos, sobre tudo que o ser humano pode causar de mal para o seu próximo. E, bom, espero que vocês tenham gostado do papo. Eu tive um grande prazer de conversar com o Bernardo Kuczynski, um dos grandes nomes do jornalismo, da literatura, do pensamento político e literário da história do Brasil. Eu passo para o senhor, Bernardo, caso o senhor queira fazer últimas considerações.
Não, eu só quero agradecer essa oportunidade de me manifestar e pedir que as pessoas tentem entender o que eu quis dizer e não necessariamente uma outra palavra que eu disse menos apropriada. Muitas vezes, as minhas entrevistas, a gente acaba dizendo algo tão inapropriado que depois eu não gosto de ver a própria entrevista. Mas eu acho que hoje foi tudo um pouco mais dentro da norma. Muito bem, muito obrigado. Foi ótimo e é isso mesmo. Quem assistir a essa entrevista ou a outras, assistam completa, dentro do contexto e compreendendo o todo. Como sempre, um abraço a todos. Ninguém solta a mão de ninguém. Tchau. Boa noite.